Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite e saúde a todos. Eu venho falar sobre a minha opinião sobre o carro movido a hidrogênio, entre aspas. É assim, se você, o mercador quer que você pense que o que ele vende é o mais barato que ele pode fazer e que é imprescindível a você. Bom, então temos o carro a hidrogênio. Aí eles falam, o carro movido a hidrogênio vai só jogar vapor d'água pelo cano de descarga. Não vai haver mais poluição. Bom, o que nós temos aí, esse efeito estufa, porque o gás, a posição que o gás carbônico se encontra é acima, muito acima da atmosfera que nos sustenta. Então, esse efeito estufa, ele impede que nós tenhamos a insolação de maneira que a nossa atmosfera se comporte, a natureza se comporte como ela tem que se comportar. Então só isso aí já é uma dificuldade para se exterminar. E o carro hidrogênio, ele não é salvador de nada, filho. Veja só, nós vamos ter que pegar água, hidrolisar a água, captar o hidrogênio e jogar o oxigênio na atmosfera. Está jogando o oxigênio na atmosfera, mas o que nós estamos fazendo com a água do planeta? E ainda dizem, né, que para você fazer hidrogênio, você tem que ter a água que é muito mais pura do que a que nós bebemos. Então, o carro vai receber papa fina e nós vamos beber água salobra. Bom, isso é parte. Então, o que ele faz? Ele é um motor a combustão. E o nosso problema hoje são os motores a combustão. Nós usamos combustão. Combustão é uma reação química, um efeito da presença do carbono. E o carbono é o vilão principal. Mas o hidrogênio, a maior parte dele está combinado com oxigênio, que compõe a água, né? Do qual o nosso corpo é constituído praticamente de água. Então nós pegaríamos o hidrogênio, o oxigênio que nós jogamos para a atmosfera, na hora de nós fazermos a combustão. Sem oxigênio não há combustão. Por isso o oxigênio é chamado de elemento comburente. É ele que fomenta. Sem oxigênio não tem fogo. E então, qual vai ser o subproduto disso? Água. Você já imaginou o engarrafamento de carros a hidrogênio num feriadão em São Paulo? Vai parecer que caiu um temporal, porque a estrada vai estar toda molhada. Toda molhada. E aí nós vamos depender do sol
evaporar essa água, secar, não vai conseguir secar, porque vai estar sempre passando o carro e molhando, e secar para poder formar as nuvens. Então, e vir a chuva. E o carro a hidrogênio, a gente tem que pensar o seguinte: tudo que a gente faz à base de combustão, algum problema traz. Tem vários tipos de poluição. O efeito estufa é só um. Nós jogamos gases, nós provocamos chuvas ácidas, nós prejudicamos nossas plantações, nossas florestas, nossas águas marítimas, nossas águas de rios. Tem rios que são um verdadeiro esgoto a céu aberto. Então, o que a gente vai fazer com a atmosfera? A gente vai hidratar a nossa atmosfera. Nós vamos pegar água, gastar uma fortuna para fazer a eletrólise e conseguir o hidrogênio, e depois vamos usar o oxigênio que nós descartamos na operação, e ele vai ser usado na combustão do hidrogênio. Aí vai expelir água. Bom, a princípio nós vamos hidratar a atmosfera, né? Nós vamos, de certa maneira, uma água, na quantidade que nós vamos verter na atmosfera, a atmosfera não está acostumada com essa quantidade que nós vamos verter na atmosfera. Nós vamos hidratar a atmosfera. E, em o fazendo, nós estamos tirando o hidrogênio da atmosfera, que nós necessitamos dele na atmosfera, e, principalmente, gente, o oxigênio. A gente precisa do oxigênio na água e na respiração, gente. O gás carbônico, ele captura oxigênio, mas o mundo vegetal, que nós só destruímos, ele, nos primórdios, cresceu justamente porque já existia gás carbônico e ele, o mundo vegetal, se alimenta do carbono e joga o oxigênio na atmosfera. E ele precisa de água. Então o que acontece? Como é que ele consegue água? No lugar que eu cresci sabendo que era o mais chuvoso, que até se dizia assim: bom, no Amazonas, no inverno chove todo dia, mas no verão chove o dia todo. Meu Deus, me expliquem agora que diabo de seca é essa que está vendo em pleno verão, que chove o dia todo e o Rio Negro está tendo dificuldade até de navegação. O rio está abaixo do nível. As nascentes do rio estão sendo hidratadas como a natureza desejaria que fosse? Não. Então o carro hidrogênio, queimar hidrogênio, cria outro tipo de poluição. E essa nós não vamos ter como encarar. Nós não vamos conseguir, nós vamos perder, por falta de oxigênio,
aqui no cérebro, no nosso pensamento, porque o nosso cérebro já não vai funcionar como deveria funcionar. Ele teria que evoluir, mas com a falta de oxigênio para oxigenar o cérebro, nossa vida corre sério perigo. E todas as soluções que nos estão dando é justamente criar um outro meio de poluição muito perigoso, que é exterminarmos o já percentualmente pouco, né, oxigênio que nós temos na atmosfera. E com certeza vocês sabem, né, que o oxigênio tem mais oxigênio na água e no gás carbônico do efeito estufa, que está na atmosfera, do que o oxigênio respirável. Então, eu, sinceramente, nós vamos ter que andar com pneus antiderrapantes, porque as cidades e as vias públicas vão estar encharcadas. Um engarrafamento vai deixar tudo molhado. Você vai respirar vapor d'água. Vapor d'água. Água, pulmão não é lugar para ter água. Vocês já ouviram falar de pneumonia, tuberculose? É uma doença que cria água no pulmão. Quando você mergulha, você tem que tomar muito cuidado, porque se você se afoga, é porque entrou água nos seus pulmões. Então nós estamos nos livrando, pensando que estamos nos livrando do efeito estufa, estamos criando o efeito oxi-hidro, né? Gente, o negócio, a gente está saindo de um problema e entrando em outro, que eu já vejo como muito sério, porque nós estamos mexendo o tempo todo com substâncias que sustentam a nossa vida. Entendeu? Então, infelizmente, entre um carro que não tem bateria verde e entre um carro que usa combustão, eu não vejo solução nisso, porque nós vamos criar outro tipo de problema. Nós vamos ter o efeito estufa e o tentativa de evitar o efeito estufa, que pode vir a se tornar pior do que o efeito estufa. Então, o que eu peço, as cabeças pensantes, se é que é possível, já com a taxa de oxigênio caindo e o nosso cérebro já não sendo tão oxigenado como era no tempo de Newton, de Einstein, é sério o troço. Nós estamos entrando num novo meio de poluição. E aí não é porque tem excesso, é porque vai ter excesso no lugar errado e falta no lugar onde ele tinha que estar. Quando a gente era pequeno,
A mãe da gente ficava muito fula com a gente quando via a gente brincando com água, né? A gente brincando com água, molhava a casa toda, molhava a roupa, ela tinha que botar para secar, aquele negócio todo. Eu, por exemplo, tomei muita bronca, fiquei de castigo por causa de estar brincando com água, fazendo lambança. Eu sou criança, não estou sabendo. A água, né? Então, nós estamos sendo uma mãe, porque a nossa mãe, como a gente mesmo chama, é a mãe natureza. A mãe natureza está nos dando sinais, ou a linguagem dela é essa, gente. É mostrar a bagunça que nós estamos fazendo. E ela está mostrando. Mas nós não estamos obedecendo. Então, não podemos nos queixar da natureza. Ela não tem culpa de nada. Enquanto nós não tomarmos tenência, não analisarmos bem, não nos espelharmos, porque quem somos nós? Diz que o Homo erectus surgiu há 40 mil anos atrás. A natureza vegetal, o mundo vegetal tem muito mais sapiência que a gente. Eu falo, você não acha o cérebro de um vegetal. E não precisa de um lugar central para você tomar decisões, pensar e para fazer teu corpo, atividades involuntárias do teu corpo funcionar. Mas nós estamos desobedecendo nossa mãe. Com certeza. Nós, no afã de resolver um problema, nós podemos estar... Não, podemos não, estaremos, né? Porque já se começou a pesquisa gerando uma poluição que nós não vamos ter como solucionar. Tá bom, gente? Saúde, porque nós precisamos dela para poder sobreviver. Tenham tudo de bom, é o que eu desejo a vocês, tá bom? Obrigado por me ouvirem.